Olá, meus irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Pintadas, meus irmãos da congregação em Campo Alegre, graça e paz. Neste domingo, dia 28 de junho de 2020, quero compartilhar com os irmãos mais uma devocional com o propósito de vos abençoar, de fortalecer o coração dos irmãos nesses tempos de pandemia. Eu quero ler a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 4, o verso de número 14. A nossa devocional de hoje será baseada nesse verso, Neemias, capítulo 14, ou melhor, 4, o verso de número 14. Assim está escrito: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Estas foram as palavras de Neemias dirigidas ao povo de Deus em um tempo de grandes adversidades. Ele disse: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Neemias foi um grande líder levantado pelo Senhor, o nosso Deus. E Neemias recebeu do Senhor uma missão muitíssimo complicada: liderar o povo de Judá em um contexto marcado pela destruição, miséria, vergonha, estado de humilhação, de desgraça, desonra, vexame, adversidade e desânimo. Observando os versículos iniciais, percebemos que os conflitos estavam crescendo, mas Neemias, motivado pela presença de Deus, convicto de que aquela obra, de que aquela missão era a obra de Deus, era de Deus, ele conclamou o povo a lutar, a ir à luta, a lutar confiando no poder de Deus. E Neemias então orienta o povo, e ele orienta o povo com estas palavras, com esses conselhos. Primeiro, ele diz aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Essa foi a primeira palavra de Neemias para o povo naquele contexto. Neemias ordena ao povo que não tenha medo de seus inimigos. O povo estava sendo ameaçado. Os inimigos estavam ali tentando destruir a construção, a reconstrução dos muros. E o povo constantemente ouvia vozes, os inimigos, as ameaças. E o povo corria-se o risco do povo dar ouvidos àquelas ameaças e ser dominado pelo medo, pelas ameaças,
por aquilo que eles estavam ouvindo e vendo. Mas a palavra de Neemias, servo do Senhor, para o povo, fora essa: não os temais. Nós sabemos que o medo é uma reação comum do ser humano diante de um inimigo, seja qual for o inimigo, que nesse caso eram homens que estavam tentando destruir o povo de Deus, a reconstrução dos muros. Por isso, o servo do Senhor, esse líder, Neemias, ele traz essa palavra, essa orientação, esse conselho tão importante: não os temais. Por que Neemias disse: não tenham medo? Porque ele sabia muito bem, e nós sabemos que o medo, ele é capaz de nos paralisar, de nos fazer desistir, voltar atrás, aceitar, de nos acomodar a uma determinada situação. A ordem do Senhor também para Josué, servo do Senhor, foi a seguinte: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9, texto bastante conhecido, e nesses últimos meses, nesses tempos de pandemia, tão citado, recitado pelas pessoas: não te mandei eu, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Neemias orienta o povo, aconselha o povo a não temer os seus inimigos. E essa é a palavra também de Deus para o nosso coração. Nesses dias, temos percebido, olhando para a sociedade, para as pessoas nesses tempos de pandemia, percebemos que o medo tem dominado as pessoas, os corações das pessoas, as mentes das pessoas, por causa de imagens que viram na TV, por causa daquilo que ouvem das pessoas, até mesmo através de reportagens sensacionalistas, no nosso contexto, a nossa realidade. As pessoas estão com muito medo. E é interessante que por causa do medo, muitas pessoas estão ansiosas, por demais preocupadas. Alguns não estão dormindo, não estão conseguindo dormir por causa do medo. Medo é algo terrível. E a palavra para o nosso coração é a mesma hoje. Não os temais. Não tenham medo dos seus inimigos. Não devemos temer também diante das adversidades, diante dessas lutas, diante desse inimigo invisível. Não sejamos dominados pelo medo. Busquemos em Deus coragem, direção, força, alento, para vencermos os nossos inimigos, seja qual for o inimigo. Peçamos ao Senhor para nos ajudar a vencer o medo. Devemos entender que o medo é também um aliado de Satanás para oprimir as pessoas, para impedir as pessoas de lutar. Não devemos dar lugar ao medo, e sim devemos confiar no Senhor, o nosso Deus. Não temas, não temas, essa é a palavra do Senhor para o nosso coração. Mas nesse verso, Neemias também disse ao povo, aos líderes, aqueles que estariam à frente daquela missão, ele disse: lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Esse fora o segundo conselho
de Neemias. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Por que não devemos temer? Porque nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro, ao Senhor que criou o céu e a terra, aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo, o Deus grande, o Deus da aliança. Como disse Neemias, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. O nosso Deus é grande. Lembremos dessa verdade. Às vezes, diante dos problemas, da correria, das dificuldades, dos inimigos, corremos o risco de nos esquecermos que Deus é grande, que Deus é mais poderoso, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Quando Neemias diz, lembrai-vos do Senhor, ele está enfatizando que Deus é o Deus da aliança, aquele que fez um pacto com o seu povo, que cuidaria do seu povo, que estaria com o seu povo. Ele é o Deus grande e temível, porque Ele é o Deus poderoso, majestoso, soberano, que criou você, que nos criou, que criou os céus e a terra. Por isso que Ele é grande, Ele é poderoso, imensurável, incomparável. O nosso Deus tremendo e bendito. Neemias orientou o povo a tomar as devidas precauções contra a possibilidade de ataques repentinos dos inimigos. Aqui no verso 14, ele orientou o povo as precauções, como eles deveriam proceder, porque eles poderiam ser atacados pelo inimigo. Então, as devidas precauções deveriam ser tomadas. Mas, acima de tudo, eles deveriam confiar em Deus. Deveriam confiar em Deus e deveriam lembrar que Deus é grande, Deus é poderoso e, portanto, eles deveriam colocar sua confiança no poder de Deus. O Deus que opera grandes maravilhas. O Deus que é Senhor de toda a terra. Devemos constantemente lembrar disso. Deus é mais, Deus é grande, Deus é maior do que os nossos problemas. Conforme eu já disse, Ele é maior do que todas as coisas. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. Tudo que Ele quer, Ele faz. Nós estamos nesses tempos de pandemia, infelizmente, há mais de 3 meses já sem realizarmos os nossos cultos comunitários. Mas Deus está no controle. Temos aí a permissão de Deus. O inimigo tem tentado parar a obra do Senhor. Devemos pensar também dessa forma. Porque só Satanás mesmo para tentar nos impedir da comunhão com Deus, com o Senhor. Mas Deus está permitindo todas as coisas e Ele tem seus próprios caminhos, seus planos e devemos confiar. Ele é grande, Ele é poderoso. Nada está distante do poder de Deus, daquele que do nada criou todas as coisas, esse universo tão grande, tão imenso, o mar, a natureza. Lembremos disso, Deus é grande e temível. O seu Deus, o nosso Deus, é um Deus grande, poderoso, maravilhoso. Lembremos aqui das palavras do profeta Isaías, como boca de Deus, lá no capítulo 43, os versos de 11 a 13, ele disse: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém
das minhas mãos. Agindo eu, ou seja, Deus, quem o impedirá? É assim que o profeta Isaías termina o verso 13. Agindo Deus, o Deus grande e poderoso, quem o impedirá? Deus está levando adiante os seus planos. Essa pandemia não impediu os planos de Deus. Ele continua levando adiante os seus planos, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele está acima de todos nós. Lembremos constantemente disso. O nosso Deus é grande. Ele é o Deus da aliança. Ele é o Senhor das nossas vidas. Mas por último, depois dessa palavra de motivação, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, o profeta, ou melhor, Neemias, líder, levantado pelo Senhor, também disse para o povo. Terceiro conselho, orientação. E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Lute, pelejai. Essa foi a palavra de Neemias para o povo. Eles não deveriam temer, deveriam lembrar do Senhor. E o povo deveria ir à luta como foi e foi abençoado pelo Senhor, o nosso Deus. Essa é a palavra para o nosso coração. Não desista. Às vezes queremos desistir no caminho do Senhor por causa do medo. Mas a palavra para o meu coração, para o seu coração é: lutemos com fé e confiança no Deus Todo-Poderoso. Os nossos inimigos já não são mais aqueles dos dias de Neemias. Temos outros inimigos hoje. Mas lembremos também que o nosso maior inimigo, que é Satanás, continua tentando nos desviar do grande alvo, que é Cristo, nos desviar da nossa fé, do Senhor Jesus, do caminho certo. Eu quero te encorajar a lutar. Lute pela sua fé, a fé evangélica, a fé que você recebeu do Senhor. Continue professando a sua fé no Senhor. Então essa é uma palavra também para o nosso coração. Nesses tempos de pandemia, muitos estão distantes da casa, da comunhão, do corpo de Cristo. Não estão participando e quem sabe muitos estão desistindo, deixando de buscar ao Senhor, o nosso Deus. Mas eu quero te dizer nessa manhã, lute, continue lutando pela sua fé. Continue combatendo o bom combate. Porque a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação é para aqueles que perseverarem até o fim, continuarem lutando pela fé evangélica. Então lute pela sua fé, continue seguindo os princípios, a sua profissão de fé. A obra é de Deus, a peleja é de Deus, mas nós devemos lutar. Devemos seguir a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra do Senhor. Os vencedores são aqueles que seguem a palavra de Deus. Não são aqueles que cruzam os braços diante das adversidades, e sim aqueles que lutam. Te encoraja a lutar pela sua fé, como diz o texto aqui, pelejai pelos vossos irmãos, peleje pelos seus irmãos, pelos seus filhos, continue lutando pela sua família, pelas suas filhas, pela sua mulher, esposo, continue lutando pela sua casa, pela sua família, continue na luta, colocando a sua família diante do Senhor. Não é tempo de desistir diante das adversidades. Não devemos desistir em tempo algum, mas devemos continuar lutando, servindo ao Senhor de todo o nosso coração. É isso que nós devemos fazer. Devemos continuar lutando e pelejai. Estamos na peleja, estamos na luta, estamos no combate. Somos combatentes, podemos assim dizer, do Senhor.
Por isso, meu irmão, minha irmã, continue lutando pela sua fé. Continuemos lutando, porque o nosso inimigo não descansa. E a luta, então, ela é contínua, em todo o tempo. Lutemos por esses inimigos dos nossos dias. Lutemos, continuemos nessa luta, servindo ao Senhor de todo o nosso coração, apesar desse distanciamento. Essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos através desse vídeo. É preciso lutar, lembrar sempre que nós servimos ao Deus grande, que opera grandes maravilhas e que trabalha a favor dos que nele confiam. Confiemos a questão a Deus, coloquemos as nossas preocupações diante do Senhor, para desfrutarmos da paz do Senhor, da sua bondade, da sua compaixão, das suas misericórdias. Que Deus te abençoe e que Ele fortaleça o seu coração, meu irmão e minha irmã. Lembremos desses princípios aqui, dessa palavra de Neemias. Não vos temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai. Lute, devemos continuar a nossa luta cristã. Deus abençoe a todos. Obrigado por estar aí do outro lado, ouvindo a palavra do nosso Deus. Leia todo o capítulo 4 do livro de Neemias para você entender melhor essa passagem, esse capítulo, e perceber como Deus estava ali ajudando o seu povo. Ele continua a nos ajudar, a nos assistir com a sua graça e com o seu poder. Deus te abençoe. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.